Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo aqui do canal. Nós estamos estudando a Epístola de Tito. Na nossa meditação de hoje, nós vamos ler o versículo 7 do capítulo 1 de Tito, que nos diz assim: Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. O apóstolo Paulo está preocupado com o exercício da pregação na igreja local, naquela região de Creta. A pregação tem que ser cristocêntrica, para promover a edificação, a correção, para constranger os nossos corações ao arrependimento pelo ato do pecado. A pregação, ela tem que visar Jesus Cristo em sua glória e amor por todos nós, para que o nome de Senhor Jesus seja exaltado na igreja local. Coisas estas que não estavam acontecendo, porque haviam pregadores naquela região, como nós já vimos, haviam líderes naquela região, que se intitularam pastores, se autodenominaram bispo, que não tinham nenhuma preocupação com as Escrituras. As suas pregações díspare promoviam somente balbúrdia, contenda, desavença e traziam confusão para a igreja local. Para corrigir esta deficiência teológica e pedagógica dentro da igreja local, ali na região de Creta, Paulo enviou Tito para formar uma liderança que tem, acima de tudo, a responsabilidade com as Escrituras. Então nós vamos observar na nossa meditação de hoje quais são os requisitos que Tito deveria implementar na igreja para a formação de bispo, pastores e líderes, homens estes que têm que estar revestidos da graça de Deus. Por isto, observe, porque é indispensável. É importante nós salientarmos aqui esta sintaxe indispensável. Esse adjetivo de dois gêneros, a nossa nomenclatura gramatical, é obrigatório. A palavra grega aqui usada indispensável é a palavra aparaititos. A palavra aparaititos, da palavra grega, tem o significado de uma obrigatoriedade, no sentido que não existe meio termo. Não existem atalhos, é por aqui que tem que ser. O caminho para o pastorado, o caminho para ser o líder da igreja é exatamente por estas orientações que o apóstolo Paulo passou para Tito. Ou seja, é indispensável, não tem como omitir. Se caso vir ser omisso alguma dessas orientações, o líder está desqualificado. Ele não pode ser colocado como pastor, como bispo daquela igreja. Ele tem que passar por essas orientações. Prosseguindo, ele diz: é indispensável que o bispo seja irrepreensível. A palavra amempitos, da palavra irrepreensível, é a palavra grega para sem culpa, e também é um adjetivo de dois gêneros na nossa nomenclatura gramatical. O que Paulo está dizendo não é que o pastor da igreja não tem nenhum problema, nenhuma deficiência intelectual, nenhum problema de deficiência de fraqueza. Não é isso que ele está dizendo. O que Paulo deixa registrado nessa sintaxe irrepreensível é que o bispo, o líder da igreja, ele tem que cada manhã, cada dia, morrer para si mesmo. Buscar e se esmerar com todas as forças, viver uma vida piedosa. Buscar sempre em Cristo a vida para o pastorado. Reconhecer as suas dificuldades teológicas, reconhecer as suas dificuldades morais e buscar em Cristo todo o reparo para a sua vida. Por isso ele usa a palavra aqui, que o bispo seja irrepreensível, sem culpa, um homem que busca dia a dia viver na piedade cristã.
se esmerando, lendo, orando, buscando, sendo ele um instrumento do Espírito Santo no seio da igreja. Primeira coisa que o bispo tem que ter na sua mente: ele pertence a Jesus Cristo. Não é a vontade dele que tem que ser pregada. Não é os ideais dele que tem que ser exercido. Ele é um escravo da graça de Deus. Continuando, ele diz, como despenseiro de Deus, não arrogante. Infelizmente, acontece, muitos líderes se sentem melhor do que os outros, são arrogantes, são soberbos. Era o que estava acontecendo na região de Creta. Os líderes judaizantes se sentiam únicos sapientes daquela região. Era só o que eles falavam que é correto. É só como eles pensam que eram correto. Eles menosprezavam os outros. Eles eram arrogantes com as pessoas. Eles não tinham sensibilidades com as deficiências das pessoas, com as diferenças uns dos outros. Eles se colocavam como deuses, como senhores inculpável. O pastor, ele tem que se despir desta carnalidade da arrogância. Ele tem que saber lidar com as diferenças, com as intelectualidades uns dos outros. Paulo continua dizendo, não irascível, que se irrita facilmente. O pastor, o líder de uma igreja, ele é uma pessoa dócil. Ele não se irrita facilmente. Ele tem paciência para conversar com a sua liderança, para orar por aquele irmão, aquela irmã, 7 vezes, 490 vezes. O líder de uma igreja, ele precisa ter isto no coração, coisas que o líder judaizante não tinha. Eles eram arrogantes, eles eram raivosos, eles promoviam a contenda. Muitas vezes, dentro da igreja, existem líderes assim, líderes que tratam com rispidez as pessoas, líderes que muitas vezes criticam a sua própria liderança, os irmãos da igreja. Ou seja, Paulo diz, não seja arrogante, não seja irascível, não te irrites facilmente, seja longânimo. Como que nós vamos pastorear uma igreja com muitas pessoas, com diferenças de pensamento, se nós somos pessoas que rapidamente ficamos irados? Pois bem, Paulo diz que ele deveria ser, é indispensável que ele seja irrepreensível, é indispensável que ele seja, venha se despir da arrogância e não seja irascível, não dado ao vinho. É claro que Paulo está se referindo aqui a uma vida promíscua. O líder não pode viver numa vida promíscua. Pode ser a questão de tomar o vinho, né? Que na região e na cultura, naquela cultura grega, as pessoas tomavam vinho e até se embriagavam. O líder cristão, ele é moderado. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. É importante que o líder da igreja tenha controle, moderação na sua vida, para não ser um devasso. O líder precisa ter uma conduta chamada de uma conduta ilibada. Não é sem problema o que ele não tenha, mas é bom que ele busque viver uma vida sem culpa, sem acusações. E se caso isso aconteça, vá à cruz de Cristo e busque a reconciliação e continue caminhando na piedade cristã. Por isso, os requisitos é não dado ao vinho. Não nos comprometemos com as coisas deste mundo, infelizmente. Nós observamos que no seio da igreja as pessoas estão mais preocupadas com as questões desta vida. Gastam tempo, discurso, muitas vezes querendo dar resposta para as discrepâncias sociais, quando na verdade o líder da igreja tem que estar preocupado numa orientação
cristocêntrica, que leve as pessoas a fazer distinções do que é santo e do que é profano, que leve as pessoas a terem boas condutas na sua vida cotidiana. Por isso, a orientação é não dado ao vinho, nem violento. O pastor, o bispo, o líder da igreja, ele não pode promover a discórdia, a violência, a intriga, a guerra. O pastor da igreja não é violento. Ele não agride as pessoas com suas palavras. Ele não promove as discórdias. Coisas assim que aconteciam na igreja ali por os líderes judaizantes na região de Creta. Eles faziam isso, eles eram violentos, com pessoas que não pensavam igual a eles, com pessoas que não aceitavam as suas filosofias, as suas ideologias. Eles eram violentos em expulsar, agredir, acusar, maltratar. Tratavam com rispidez. Eles eram abruptos com aqueles que não pensavam como eles. O líder da igreja, ele é um pacificador. O líder da igreja, ele é alguém que promove o amor de Deus. O líder de uma igreja, ele luta com todas as forças e armas espirituais para destruir as setas maléficas de Satanás, visando um único propósito, a glória de Deus. Para nós concluirmos, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Muitas vezes acontece no seio da igreja que a liderança labuta para defender as suas ideias, os seus amigos, as suas vontades. Não é o coletivo que faz a diferença. Não é a igreja como um todo, mas são parte delas que muitas vezes a liderança luta, não pela igreja como um todo. Por isso, Paulo diz que o líder da igreja, ele não pode ser violento e não ter um sentimento de torpe ou ganância. Só venha a ele, sem se preocupar com os outros. Que Deus nos abençoe e que as nossas lideranças de nossas igrejas sejam formadas pelo crivo da palavra do Senhor Jesus Cristo, para nós termos pastores, bispos, líderes nas igrejas locais, que tenham amor nos seus corações para ajudar os mais fracos, para ajudar a erguer os caídos e serem eles instrumentos nas mãos de Deus. Até a próxima meditação, querendo nosso Senhor Jesus Cristo.